Hoje é dia de eleições aqui em Portugal. Para todos nós que vivemos aqui em Portugal, hoje é um dia importante, não é? Porque sabemos que, de certa forma, estamos a ajudar a decidir os próximos 4 anos e a governação desta nação. E acho que seria bom, quer possas votar ou não possas votar, mas estás a viver neste lugar, vamos ficar de pé e vamos só orar e pedir a bênção de Deus sobre estes próximos 4 anos. Sim, hoje é um dia importante e como igreja queremos entregar nas mãos de Deus estes próximos 4 anos, sim? E estava a ouvir uma altura alguém a dizer, não é? Podemos votar e devemos votar, é o nosso dever de fazê-lo, não é? Mas vamos orar para que qualquer que seja o governo, que seja um governo que nos ajude a espalhar o Evangelho mais e mais, sim, e que tenha um impacto maior, cada vez maior nesta nação. Então vou pedir para todos, vamos todos levantar a voz e depois, João, se nos puderes guiar em oração por esta nação, era fantástico. Vamos todos levantar a voz, simplesmente, e pedir a bênção de Deus sobre esta nação. Amém. Podem se assentar. É bom estarmos num país como Portugal, um país abençoado, não é? Um país bom de viver e é fantástico podermos experimentar de tudo o que esta nação nos dá. Mas também é bom sabermos que nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo, não é? E neste momento vivemos para um outro reino, o reino da luz, não é? Onde já tivemos a declarar verdades incríveis sobre o nosso Rei, não é? O nosso Senhor, aquele que nos guia, que nos mostra o que é vida, que mostra o que é amor, o que é liberdade, não é? E que sabemos que vamos estar com Ele eternamente, não é? E Ele é um Rei justo, não é? Não há nenhum rei como Ele, é um rei poderoso, não há nenhum rei como Ele, não é? E embora vivemos nesta terra caída, onde vamos ter frustrações e irritações e discordâncias e injustiças, vivemos para um reino onde o nosso rei é justo, não é? É poderoso. E nós somos chamados a viver de uma forma diferente nesta terra. Então, ao entrarmos nesta pregação e num dia como hoje, eu quero que se tu já aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero que tu percebas que tu tens muita importância e responsabilidade até nestes próximos 4 anos desta nação. Porque somos agentes do reino de Deus nesta nação. E a justiça de Deus vem através da sua igreja. Sim, o amor de Deus vem através da sua igreja, não é? E somos chamados a intervir e a trazer o reino de Deus nesta nação e a termos um impacto em todas as áreas diferentes desta nação. Qualquer que seja o teu emprego, a zona onde tu moras, o que é que seja, tu tens uma responsabilidade enorme. Da mesma forma que o nosso primeiro-ministro vai estar a assumir as suas responsabilidades, nós precisamos e queremos assumir as nossas responsabilidades e dizer sim,
eu tenho uma responsabilidade para com os meus vizinhos, eu tenho uma responsabilidade para com a minha cidade, tenho uma responsabilidade para com esta nação, eu tenho uma responsabilidade para com a igreja, de assumir o meu papel e trazer o reino de Deus a esta terra. E nós temos estado a estudar Atos e o tema desta série, até está ali, é Reino em Ação. Porque o nosso reino, a qual nós agora pertencemos, é um reino em ação. É um reino que nunca está parado, nunca está estático e nunca está a perder. É um reino vitorioso que está em avanço. Não é? É um reino em ação, está em avanço, como nós temos lido nos primeiros 7 capítulos de Atos, e é muito desafiador. Espero que tenham a ser desafiados por Atos e pela forma como viviam, mas não podemos cair na asneira de achar que isto é tudo uma história bonita de há 2000 anos atrás e que agora as coisas são diferentes. Não. O reino de Deus é um reino em ação. E estava em ação aqui em Atos e continua em ação 2000 anos atrás e irá continuar em ação até Jesus voltar. Não é? E depois vamos poder celebrar com Ele. Se vier agora, então nós iremos. Talvez ainda venha daqui a 500 anos. Não fazemos a mínima ideia. Mas enquanto estamos aqui, estamos num reino em ação. E olhamos como Estevão olhava naquele momento em que estava a ser apedrejado, e ouvimos isso a semana passada, olhamos para o dia onde vamos estar a ver Deus e a sua glória, ver Jesus ali à direita de Deus, a governar, e nós, juntamente com milhões, vamos estar a celebrar e a louvar e a regozijar-nos em Deus, não é? Para uma eternidade. Não é? Até esse momento nós somos um povo em ação e cada um de nós tem algo a trazer para o reino dele avançar aqui. Hoje vamos estar a ler, não vamos ler a passagem toda, mas até desafio-vos a ler isso em casa. Vamos estar a olhar para o Atos 8, o capítulo seguinte. E é um capítulo, creio eu, bastante desafiador. E nós vamos estar a tocar em algumas coisas nisto. Mas quero nos lembrar, isto vem de seguida à história de Estevão, como ouvimos semana passada, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. É assim que a Bíblia descreve Estevão. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. Não é? Eu estava a pensar como era incrível no meu dia que eu morrer, ali no cemitério, tivesse essa descrição sobre a minha vida. Não é? Pedro, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e de poder de Deus. Que descrição incrível, não é? E Estevão, ele mantém-se firme à missão que Deus lhe deu, não é? Indo contra todos os chefes ali, toda a opressão e não cedendo nem um pequeno bocadinho, nem quando as primeiras pedras lhe foram lançadas. Não é? Ele está ali, ele traz o Evangelho puro e simples, traz a história toda, traz uma oportunidade para as pessoas que estão ali responderem e não caírem e não se perderem. Mas houve ali homens que não quiseram ouvir. Os ouvidos estavam lá, mas não estavam abertos. Não é? Estavam a ver, mas não queriam ver. Não é? E decidiram matar aquele homem. E diz que Estevão, mesmo no meio disto tudo, ele ora o seguinte: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Cada vez que eu leio esse versículo, faz-me lembrar também, claro, quando Jesus está na cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão a fazer. Mas imagina, Estevão ali, não fez nada de mal, até tinha espalhado bondade em tudo o que ele tinha estado a fazer, tinha ajudado viúvas, tinha estado a trazer sinais e maravilhas, tinha visto muita coisa muito boa acontecer. E está a ser massacrado ali e apedrejado ali. Quantos de nós iríamos orar: Senhor, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão a fazer. Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Isto é o coração de um homem que é totalmente transformado pelo amor e pela graça de Deus. E percebe que por onde ele vai não porque ele merece,
mas porque Jesus ganhou esse caminho. Porque senão ele era tanto culpado como todos os outros. Eles estavam cegos e ele agora já não era cego. Ele agora conseguia ver. E no coração dele o que ele queria era que eles também pudessem ver. Estavam a ser amarrados pelo inimigo. Estavam a ser cegos pelo inimigo. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Havia ali um homem que estava a assistir e a consentir a isto tudo. Um homem chamado Saulo. E para a semana vamos estar a olhar para a vida de Saulo. Um homem que depois é transformado e totalmente transformado por Deus e um agente do reino poderoso que levou o Evangelho para muito lado. Mas naquele momento, ele está ali, está a ver Estevão a ser apedrejado, está a consentir com o que está a acontecer. E até no versículo 1 de capítulo 8 diz que Saulo ia de casa em casa a perseguir a igreja. Não é? Mas depois a graça de Deus entra na vida dele. O amor de Deus entra ali. Ele é chamado para o propósito de Deus, para a vida dele. E tudo é transformado. Estevão foi fiel até ao fim. E o que eu quero que a gente veja é que este acontecimento abre uma nova etapa do grande plano de Deus de salvação para este mundo. Lembrem-se em Atos 1:8, acho que vai aparecer aí. Jesus tinha dito isto aos seus discípulos antes de ir para o céu. Diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esta foi a promessa que Jesus trouxe para os seus discípulos que estavam ali a ouvir. E nós temos ouvido como o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, como equipou aquela igreja ali em Jerusalém. Grandes coisas aconteceram, uma vida contracultural, uma comunidade como nunca antes vista, uma era a mente, o coração. Temos sido muito desafiados nisso, na forma como eles viveram. Mas tudo isto está a acontecer ali em Jerusalém. Há milhares que estão ali à volta. Imaginem o que teria sido o dia a dia, não é? A celebrar o que Deus está a fazer, a ver milagres acontecer, não é? Depois Ananias e Safira a coisa corre mal, um certo temor vem, não é? Deus é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus puro. Como é que é possível eu conhecê-lo como Pai e experimentar todas estas coisas acontecer? E depois de repente Estevão tem este encontro, não é, com o inimigo. Estevão morre, até parece que de alguma forma está a perder, mas não está. Não é? E Estevão está a sorrir, está feliz. Porquê? Porque ele está de encontro com o seu Salvador. Não é? E de repente diz o seguinte, em Atos 8, versículo 1, creio eu. Sim. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Okay? De repente, perseguição entra, não é? Começa a haver um ataque feroz deste inimigo que nós conhecemos que é real, que existe, hoje em dia ainda existe. Estamos a falar de uma batalha de reinos aqui. O inimigo entra em ação, perseguição entra, e o que é que acontece? A igreja dispersa. E de repente já não está só em Jerusalém, começam a ir, e os primeiros nomes que aparecem aqui é que vão para a Judeia e para a Samaria. Não é? De repente, aqueles que estavam concentrados em Jerusalém, em grandes concentrações, de repente começam a ir. E vemos depois pelo livro de Atos que eles vão para todo o lado. De repente já não estão confinados a um só sítio, não, são chamados a serem testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até aos confins da terra. De repente há um libertar, não é? Um dispersar daqueles crentes ali. Atos 8:4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem.
O que acontece ali com Estevão é um desencadear para o avanço do reino para todo lado. O que podia parecer uma derrota, na realidade era uma vitória enorme e fazia parte do plano de Deus para que toda a gente ouvisse as boas novas do Evangelho. O que acontece ali é um libertar do Evangelho e do poder de Deus para todo lado. Agora, eu quero nos desafiar aqui, porque podemos parar e pensar um bocado. No meio de uma tribulação assim, talvez muitos de nós, o que poderíamos pensar é: neste momento, deixa-me estar quieto, calado, no meu canto, deixa ver se as coisas acalmam um bocadinho e depois, quando a coisa acalmar, eu vou começar de novo a falar. Será que conhecem o meu nome? Será que sabem onde é que eu moro? Não é? Mas estes homens pensam: não. Ok, temos que fugir, há perseguição, temos que ir. Mas por onde andaram, continuaram a pregar o Evangelho. Cada sítio era uma oportunidade para levar o Evangelho. Não havia como calá-los. Não havia como silenciá-los. Porquê? Porque aquilo que eles conheciam e que tinham visto era muito maior do que todas as consequências das quais podiam sofrer. E porquê? Porque o reino de Deus é um reino de ataque. E se Deus está com eles e se o poder do Espírito Santo está com eles, vai-lhes levar a querer ver o reino de Deus a avançar. E então há perdidos por todo lado. E então por todo lado onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Em todo lado. Precisamos de entender aqui que nós estamos numa batalha espiritual e que a nossa missão, como a deles, é de levar o Evangelho a todo o lado. A todas as pessoas, a todo o sítio, precisamos de estar a levar estas boas novas. Estamos num reino de avanço. Não há estarmos parados. Ouçam, como crentes, não há o morno. Não é? Em Apocalipse até fala sobre isso. Não é? Prefiro que estejas quente ou frio. Mas morno, Jesus estava a dizer que dá-lhe vontade de vomitar. Não é? Não há como estar parado no reino. Ou estás num lado ou estás no outro. E se estás no reino de Deus, estás num reino de ataque. E precisamos de entender que nós precisamos de conquistar terreno. Já dizem no mundo de futebol que a melhor defesa é o quê? É o ataque. Quando vemos o inimigo a atacar, a melhor forma de nos defender é atacar. É demonstrar o poder de Deus em ação. E isso é bom para nós aqui hoje em dia e é bom talvez nos próximos 4 anos, que quando as coisas apertam e na realidade neste momento temos liberdade, mas as coisas vão apertar, precisamos de entender, ok, quando a coisa aperta não é nos silenciarmos, é atacarmos. É trazer o reino de Deus em todo lugar, em toda a circunstância, em toda a conversa, em todo momento. Sim, é demonstrar a glória de Deus por onde a gente passa. Estes homens de fé, cheios do poder de Deus, chamados para serem pescadores de homens, discípulos de Jesus, eles pegam na sua armadura de Deus, nas suas armas espirituais e vão por todo lado pregando o Evangelho. Um relato de alguém que viveu na mesma época, escreveu muita coisa, mas eu só meti isto. Um relato daquele tempo diz ele: nós existimos há pouco tempo, mas já preenchemos todos os lugares entre vocês. Cidades, ilhas, fortalezas, vilas, feiras, campos, tribos, companhias, palácios, senados e os fóruns. Basicamente, este homem estava a declarar guerra e estava a dizer: olha, em todo lado há filhos de Deus. Em todo lado há discípulos de Deus. Nós infiltramos tudo que era sítio. Não há sítio nenhum onde não haja pessoas que são discípulos de Jesus a levar o Evangelho. Esta é a nossa missão, é levar o Evangelho a todo o lado. Estamos por todo lado. O Evangelho foi para todo o mundo. E o que é que acontece? A vida que eles experimentaram naqueles primeiros 7 capítulos foi replicado vez após vez após vez. Discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. O que aconteceu ali foi a formação da igreja que depois, por onde passaram, foram fazer discípulos, ver pessoas salvas,
sinais e maravilhas a acontecer, demónios a serem libertos, discípulos a serem feitos e o Evangelho a espalhar. Não é? E multiplicação acontece. Então, quando mais uns capítulos à frente já vês que já está por todo lado. Como é que aconteceu? Foi Pedro? Foi João? Não. Foram todos. Foram todos aqueles discípulos que ao irem foram e tomaram a decisão de pregar o Evangelho a toda a gente. É importante nós percebermos isto porque tem a ver com o nosso ADN como igreja. A nossa visão como igreja. A nossa visão como igreja não é um edifício e não é uma reunião de domingo. Uma reunião de domingo serve para nos equipar, para nos fortalecer, para celebrar. Mas sabem onde é que vamos conquistar terreno? Quando todos nós estivermos durante a semana, de segunda a segunda, pelas ruas deste vale, a levar e a pregar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. Não era bom haver alguém a relatar, alguém de fora, a relatar daqui a uns anos, dizendo eles estão por todo o lado. Nas escolas, nos hospitais, nas fábricas, nas oficinas, nas ruas, em Penafiel, em Paredes, em Lousada, não havia sítio nenhum onde não houvesse alguém da família de Deus, um discípulo de Jesus. Nós queremos ser uma igreja de ataque, de levar o Evangelho a todo lado. Aqui a perseguição entra e eles vão. A perseguição é feroz, mas o Evangelho espalha. E isto é comum hoje em dia, por exemplo, nos países com mais perseguição. Por exemplo, na Índia, falando com o Ranjit a semana passada, estava a falar com ele e ele estava-me a contar como tinha tido uma reunião com os líderes principais da nação. E ele diz que foi um misto a reunião. Por um lado, foi muito impactante porque estávamos a falar, eles têm eleições daqui a um mês, e estavam-lhe a falar dos grandes perigos que eles têm daqui a um mês. Estavam a falar das regras, das leis que o governo, que em princípio irá ganhar, quer mudar na própria Constituição, de forma a poderem ir atrás das igrejas. À mesma altura que ele está-me a falar isso, ele está a dizer que todos os nossos nomes estão inscritos. Já nos vieram visitar 3 vezes num espaço de mês e meio. Porquê é que eles estão a fazer isso? Simplesmente para eu saber que eles sabem quem eu sou. Só para impor medo. Só para incutir algum medo aqui. E ele está a dizer, por um lado foi isto. Mas por outro lado, a Índia nunca viu tanto crescimento espiritual como está a ver nestes últimos meses. Estão a ver como o reino de Deus funciona? É que por um lado tu pensas, é perseguição, isto como é que é possível, o que é que vai ser, o que é que vamos fazer? Por outro lado, sabem o que é que está a acontecer? Está a acontecer isto. Em vez de igrejas grandes estarem a mexer e a tentar atrair multidões, estão a ver a igreja a dispersar, mas a entrar em cada tribo, em cada aldeia, em cada sítio. Conheci um homem que tinha 30 igrejas em 30 aldeias diferentes. Cada igreja talvez tinha 10 pessoas. Mas toda a semana andava de vila, aldeia em aldeia, a ver o Evangelho a ser proclamado. Quando perseguição entra, Deus não fica a temer. Deus é um Deus de ataque. E se nós tivermos fé, a coisa avança. É o que vemos aqui acontecer. Eles nunca viram tanto crescimento, tantas pessoas salvas, tantos milagres a acontecer como neste momento na Índia. O país com maior crescimento cristão neste momento, segundo os estudiosos, é o Irão. Um país que nós diríamos extremamente difícil para o Evangelho. Estão a ver milhares, semanalmente, a se converter. Onde o inimigo tenta abafar, a Igreja de Cristo vence. Sim? E até podíamos, e vamos fazer isso, vamos só ficar de pé, vamos orar antes de eu seguir em frente. Vamos orar por estes países, especificamente pela Índia. Eu tenho aqui 2 ou 3 pontos de oração que o Ranjit nos mandou.
por força e coragem e foco no reino de Deus no meio do aumento da oposição no país, orar por um avanço da pregação do Evangelho, resultando num aumento de discípulos de Jesus, e também orar para levantar mais líderes para suportar o crescimento que está a acontecer ali. Okay? Vamos levantar a voz, vamos orar por eles, vamos orar pelo Irão, há outros países que talvez venham também, mas vamos orar. O que nós podemos fazer aqui num país mais seguro é orar e lutar pelos nossos irmãos que estão a combater este bom combate nestes sítios bem perigosos. Sim, então vamos todos levantar a voz, vamos orar, depois o Rigo vai nos guiar em oração no final. Quando o Pedro me pediu para orar pela Índia, eu lembrei-me de Nínive, do tempo de Jonas, que era uma cidade que naquele tempo era muito grande e tinha 120 mil pessoas. E eu lembrei-me da grande nação da Índia, a grande nação da Índia, que tem qualquer coisa como, não sei se o Lito me pode ajudar, 1.300 milhões de pessoas. E só a misericórdia de Deus, não é? Muitos não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. E orarmos pela igreja e pelo avanço da igreja, pedimos mesmo a misericórdia de Deus, mesmo sobre aqueles que perseguem, que não sabem o que estão a fazer. Não é? Vamos, juntem-se comigo. E vamos. É interessante que ele não pede proteção, o Ranjit não pede segurança, conforto. Obviamente que nós, no fundo do coração, pedimos isso para eles e nós não conhecemos só o Ranjit, conhecemos outro. E sentimos essa necessidade de pedir algum conforto, alguma segurança, mas eles próprios não pedem. E são realmente grandes exemplos para nós, como nossos irmãos em Cristo, não é? Sim, Senhor, ao orarmos por aquela nação, nós lembramos os milhões e milhões de almas que não te conhecem ainda neste momento. E queremos lembrar, Senhor, e queremos lembrar e trazer perante Ti a tua misericórdia, Senhor, sobre aquela nação. Obviamente, Senhor, queremos orar pela Tua igreja e queremos Te louvar pela fé e a coragem e ao mesmo tempo a alegria da Tua igreja em trazer o Teu Evangelho, Senhor. Queremos realmente louvar, Senhor, porque o Teu Evangelho não para, não é parado. Ninguém consegue parar aquilo que é a Tua palavra e aquilo que Tu queres fazer. E se Tu queres abençoar aquela nação, Tu vais fazê-lo. Com todo o teu poder, mas com todo o teu amor também. E outras nações também que têm esse problema da perseguição. Abençoa, Senhor, ricamente a tua igreja, abençoa cada líder, traz uma fé que contagia, traz uma coragem fora de normal, apesar de muitas vezes a situação ser muito complicada, Senhor. Estende a tua mão, abençoa o teu povo e que milhares e milhares de pessoas te venham a conhecer ali, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Ok, podem se sentar e à medida que vou tentando encerrar, vamos virar o foco para nós aqui. Okay? Então tenho estado a falar sobre a igreja perseguida, a perseguição que aconteceu aqui em Atos, mas o que é que isto significa para nós? Que vivemos talvez num país onde isto ainda não é tão presente e perseguição não a sentimos tão ferozmente, embora às vezes ainda a sentimos e vemos, não é? Mas o que é que isto significa para nós? A primeira coisa que eu acho que isto significa para nós é que temos que aproveitar o tempo onde a coisa ainda é fácil para nós. Este é um terreno
O melhor terreno para pormos em prática e para testarmos, e para falarmos, e para aprendermos, a dar o nosso testemunho, a agirmos, não é? Porque ainda é fácil, ainda é terreno fácil. Então, a primeira coisa para sermos inteligentes é pensar, ok, enquanto tenho oportunidade, enquanto a coisa não está a apertar, deixa-me ganhar prática, deixa-me experimentar, deixa-me falar, deixa-me aproveitar cada oportunidade que tenho. Mas também significa que somos embaixadores de Cristo em todas as áreas existentes na nossa cultura. Tu e eu somos embaixadores de Cristo, usados para falar e declarar e mostrar quem Deus é às pessoas à nossa volta. Eu acho que às vezes, e até às vezes mesmo na igreja como um todo, achamos-nos um bocado como agentes secretos. Fazemos parte do reino de Deus, somos agentes do reino, mas somos agentes secretos. Estamos infiltrados, não podemos dar muito nas vistas para o pessoal não perceber as nossas diferenças. Achamos que é por conquistar a amizade e conquistar, estarmos ali no meio, que a coisa vai chegar lá. E depois, no momento exato, nós vamos atacar e a pessoa vai ser salva, não é? E agimos um bocado no dia a dia, quase somos, mas ninguém sabe muito bem que somos, não é? Estamos ali num disfarce. A Bíblia fala sobre sermos embaixadores. Um embaixador é reconhecido. Um embaixador de qualquer nação aqui, toda a gente sabe quem ele é. Um embaixador de Cristo significa ser alguém que está a representar o reino de Deus aqui na terra. E se nós vamos levar isso a sério, significa que vamos ser bem visíveis, porque vamos estar a viver de uma forma bem diferente. Jesus não nos chamou de agentes secretos, ele disse, sigam-me, disse àqueles discípulos, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens, de segunda a segunda. Eu vos farei pescadores de homens. Isto vai ser o que vocês vão ser. Eu vou-vos ensinar como pescar homens e mulheres. Isso será o que vocês serão. Homens equipados, ativos, que estão a lançar a rede ou a lançar a cana de pesca. Não é a cana de pesca, não é o fio. Eu não percebo nada de pesca. Mas lançando a rede para pescar. Não é? Homens que são pescadores de homens são aqueles que também recolhem as redes para tirar o peixe. Não é? E nós somos chamados a fazer isso. Como é que Filipe fez isto nesta história em Atos 8? Diz que Filipe anunciava a Cristo. Realizava sinais miraculosos. Espíritos imundos saíam, paralíticos eram curados. Atos 8:12 diz, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram neles e foram batizados. Um embaixador de Cristo, aquilo que nós somos chamados para fazer aqui é fazer pessoas ver Jesus, apontar pessoas para Jesus. Sermos objetivos e claros em todas as oportunidades, em todos os momentos, apontar pessoas para Jesus. Quer seja a falar, quer seja em ação, quer seja ver sinais e maravilhas, quer seja ver milagres, mas em tudo que nós fazemos, estar a apontar pessoas para Jesus, pregando as boas novas, anunciando quem Ele era. Não é? E as pessoas, ao ouvir, diz que creram e eram batizadas, como um primeiro passo de declaração pública da sua decisão de viver para Jesus. Eu quero só lançar aqui o desafio para alguns, talvez aqui. Se tu ainda não foste batizado, mas crês em Jesus, convidaste-o para ser teu Senhor e Salvador, então este é um passo muito importante na tua caminhada cristã. Seres batizado e de uma forma pública anunciar, declarar, não, eu já não vivo para este mundo, eu vivo para Jesus. E eu quero que toda a gente saiba isso. Não é? Aqui estas pessoas, elas ouviam, elas criam, elas eram batizadas. Era um processo simples e rápido, mas poderoso. E eu quero te lançar o desafio. Se tu nunca foste batizado, mas já acreditas em Jesus, então sê. E vem e fala comigo. E vamos celebrar juntos como igreja. Vamos ver batismos acontecer. Mas é extremamente importante. O Evangelho chega a Samaria, a igreja dispersa, mas o que vemos aqui é que eles mantêm-se unidos. Embora já não é só uma igreja em Jerusalém,
Há muita coisa a acontecer. Há uma união que acontece. E o que vemos é que o apóstolo Pedro e João ouvem do que está a acontecer. Não é? Há uma ligação entre Jerusalém e o que está a acontecer nestas igrejas. E ouvem do evangelho a ser pregado. O que é que está a acontecer ali? E vêm para ajudar. E vemos então no capítulo 8, Pedro e João vão lá ter. Eles vão para apoiar, para fortalecer, para ensinar e para impor as mãos sobre os crentes ali em Samaria. E eu acho que isto é importante também para nós como igreja. Eu estou a trazer talvez alguma definição também do que nós queremos ver como igreja, que nós queremos ver isto acontecer. Nós, grupos missionais, nós queremos que sejam espalhados por todo lado. Queremos que haja uma multiplicação. Ainda não estamos a ver, estamos no caminho disso, mas o que queremos ver é poços de luz em muitos sítios diferentes. E de certa forma isso pode vir trazer alguma confusão no futuro. Eu espero que até traga. Que tenhamos alguma confusão por causa daquilo que Deus está a fazer à volta do norte de Portugal. Mas a união queremos que a mantenha. E queremos que haja este sentimento de estarmos juntos na missão. Então, por exemplo, como eu estava a dizer, um domingo é um domingo de celebração, de juntar a família alargada e de louvarmos a Deus juntos. Mas o campo de missão é no nosso dia-a-dia. E aqui estes homens vêm para ajudar no que está a acontecer no dia-a-dia, para equipar o que está a acontecer no dia-a-dia. E a pergunta que eles fazem é, vocês já receberam do Espírito Santo? Não é? E certamente havia ali pessoas que não tinham recebido. O que é que eles fazem? Eles impõem as mãos e começam a orar por eles. Atos 8,15 diz, estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Há um momento onde Pedro e João vêm e com a autoridade que eles têm, eles oram, eles impõem as mãos sobre aqueles crentes ali que já creem em Jesus, já foram batizados, mas ainda não foram batizados no Espírito. E Pedro e João que vêm e estão a acompanhar, vêm e percebem, ok, precisamos, é a última perna aqui que lhes falta, precisamos de orar para que eles sejam batizados no Espírito. E então oram por aqueles crentes ali e eles recebem o Espírito Santo, este poder que é anunciado por Jesus para os capacitar. Agora eu sei que quando nós acreditamos em Jesus, o Espírito Santo está em ação, não é? E é a revelação que vem, mas há um momento crucial na vida de cada um de nós para também buscarmos deste batismo do Espírito Santo, deste poder. E eu quero também desafiar-te aqui hoje, se ainda não recebeste, se nunca oraram por ti, se nunca impuseram as mãos sobre ti para receberes este batismo do Espírito Santo, então hoje, que seja o dia, vem e fala connosco. Tens dúvidas à volta disso? Vem, mas eu acho, às vezes, algumas conversas à volta disso, acho este versículo muito interessante. Porque Pedro e João, eles vêm, eles falam com crentes. Então, não é descrentes com quem eles estão a falar, com crentes. E percebem que eles ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. E oram e impõem as mãos sobre eles. A acreditar ao batismo das águas, batismo do Espírito Santo. Filipe, Pedro, João, todos em prática, todos a equipar igrejas ali em Samaria, todos a preparar estes discípulos para a ação. Nós queremos ser um povo também, onde estamos a ver pessoas acreditarem em Jesus Cristo, entregar as suas vidas a Jesus, a serem batizados na água e a serem batizados no Espírito Santo. Sim, para serem capacitados, para serem discípulos eficazes nesta nação. E queremos ver isto acontecer e a multiplicar vez após vez após vez. E o que é que acontece depois de tudo isto? Pedro e João voltam para Jerusalém e passam por várias terras e pregam o Evangelho, não desperdiçam oportunidades na sua viagem. E um anjo do Senhor aparece a Filipe e diz a Filipe para ir para uma estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Deus estava em ação de novo. Filipe já tinha visto muito acontecer ali. Por um lado podia ser muito confortável para Filipe, agora construir algo ali, não é? Já tinha pescado bastantes, já tinham visto, Deus diz, ok, Filipe, eu preciso que tu agora comeces a caminhar
e vais ter esta rua. E quem é que ele encontra ali? Ele encontra um homem etíope. Um homem importante que tinha ido a Jerusalém para louvar a Deus e neste momento está a regressar e está a ler as Escrituras em Isaías. Está à procura da resposta para todas as suas perguntas. Está inquieto. Há uma fome que Deus provocou nele e ele está a ler e está a tentar perceber. Há uma fome ali. O que é que Deus faz? Deus sacia a fome dele usando Filipe para vir trazer revelação e explicar as Escrituras. E é um acontecimento incrível ali. Filipe entra na carruagem, explica as boas novas do Evangelho, faz com que aquele homem perceba quem Jesus é, o que é que Jesus fez. E diz em 8:36, depois de tudo isto, este homem diz para Filipe, olha, há aqui água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração, E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim foi batizado. E o que é que acontece? O Evangelho de Jesus vai para a África. Estão a ver como o reino de Deus é um reino de ação? Estão a ver como Deus usa homens super normais do dia a dia para espalhar o seu Evangelho para todo lado? Estão a ver que simplesmente uma resposta de obediência à voz de Deus faz com que o Evangelho vá para todo lado? Eu quero viver uma vida assim e quero nos desafiar a todos nós a vivermos uma vida assim. Quem são as pessoas à nossa volta que Deus está a provocar uma fome espiritual e que Ele quer usar-te a ti para saciar essa fome? Quem são as pessoas à nossa volta, nas nossas comunidades, nos nossos locais de trabalho, no nosso prédio, na nossa rua? Quem são as pessoas que Deus está a dizer, olha, eu quero que tu vás para aquela estrada deserta. Eu quero que tu vás àquele café. Eu quero que tu vás bater à porta daquela casa. Eu quero que tu faças isto. Quem são as pessoas que Deus nos está a chamar para ir? E nunca penses que não vai ter um impacto, não vai ter um efeito. Pode afetar uma nação inteira. Pode ser a entrada do Evangelho para dentro de uma família inteira. Há 40 anos atrás, uma resposta de obediência dos meus pais de Inglaterra fez com que o Evangelho viesse para esta zona. Não é a primeira igreja em Penafiel. Fez com que entrasse numa família Bessa que era bem grande. Não é? Uma resposta de obediência faz com que nós podemos impactar uma pessoa, uma família, uma cidade, uma nação. Então, nós vamos celebrar a Santa Ceia. E eu vou fazer 4 perguntas e depois vamos celebrar a Santa Ceia. O grupo Louvor, se quiser, pode vir preparar-se. As perguntas são estas. Primeira é simples, conheces Jesus como o teu Salvador? Como aquele que é o caminho, a verdade e a vida? Tudo isto que eu estive a falar hoje só faz sentido se tu o conheces como teu Senhor e Salvador. Senão não faz sentido nenhum, vai ser chinês. Até vai parecer ridículo. A primeira pergunta é essa. Será que conheces Jesus como teu Senhor e Salvador? E se não, hoje é a tua oportunidade de vir a conhecê-lo. De deixar que os teus olhos se abram e possas cheirar e perceber o que é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele te traz a verdade. Só Ele te traz vida. Só Ele te traz esta transformação. Só Ele é que preenche aquele abismo que existe entre nós e Deus. Precisas de vir a Jesus. Precisas de ter a certeza absoluta. Não só uma ideia filosófica. Precisas de ter a certeza absoluta que tu tomaste esse passo. Que entregaste a tua vida a Jesus. Esta é a primeira. A segunda, já foste batizado. Se já aceitaste Jesus, já foste batizado. Se não, toma uma decisão hoje. Ok, eu quero construir a minha vida com Cristo. Eu preciso ser batizado. Terceira, já recebeste o batismo do Espírito Santo.
Se ainda não, vem falar comigo no final, vem falar com um dos líderes. E pergunta, se tens questões, faz questões. Se queres receber oração, pede oração. E a quarta, qual é a tua zona de pesca? Tu és um pescador de homens. Se estás em Cristo Jesus, tu és um pescador de homens e de mulheres. Qual é a tua zona de pesca? As tuas redes estão a ser lançadas, estão preparadas, ou precisas de ir buscá-las ao armário? A tua cana de pesca está com pó ou está ativa? Precisamos de perceber que nós somos pescadores de homens e de mulheres e cada oportunidade precisamos de utilizar. Somos parte de um reino de avanço. Vamos tomar a Santa Ceia. Eu vou orar, vamos tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é um relembrar e um celebrar da fantástica obra que Jesus fez na cruz, por mim e por ti. Já tivemos a celebrar isso até no louvor. Nós estávamos separados, agora estamos dentro. Éramos inimigos, agora somos filhos. Éramos pecadores, agora somos perdoados e justificados. A Santa Ceia faz com que a gente relembre este ato vitorioso que Jesus teve ali na cruz, de dar a sua própria vida para morrer por nós e depois a sua ressurreição. Foi Cristo que nos conseguiu isto, de sermos agora filhos de Deus, e ao partir o pão, estamos a lembrar Jesus a dizer: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E quando tomamos o cálice, estamos a lembrar Jesus a dizer: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Santa Ceia é para todos em que alguma altura, e isto é importante porque a Bíblia é séria nisto, é para todos que em alguma altura tenham feito e tomado a decisão de fé de dizer a Jesus: eu quero que tu sejas o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa a vida que eu tenho vivido. Eu quero que tu entres na minha vida. Se tu já tomaste esse passo, então podes tomar a Santa Ceia connosco como um ato de fé. Mas se ainda não tomaste esse passo, se não tens a certeza que tomaste esse passo, então também a Bíblia também nos fala de não tomar isto em vão. E então, vem e fala comigo, em vez de vir tomar. Vem e pede oração. Vem e entrega a tua vida a Jesus. Ok? Mas vamos fazer isto de uma forma séria. Mas Santa Ceia também, e é uma das formas que eu quero que a gente acabe, é um relembrar da missão que agora nós temos também. Se tu estás em Cristo Jesus, tu agora és um agente do reino. Pertences ao reino de Deus e tu tens o desafio, o privilégio e a responsabilidade de levar estas boas novas a toda a gente. Precisamos de apanhar e de levar isto a sério. Isto é minha responsabilidade. Ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins do mundo com estas boas novas. Queremos ver milhares de pessoas salvas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E o grupo de louvor pode nos guiar em louvor. E enquanto eles tocam, podem vir pegar no vinho e no pão. Sim, Deus, queremos te louvar, Senhor, pela tua incrível graça, Senhor, sobre a nossa vida. Como já louvámos e te adorámos, Senhor, nós não éramos merecedores. Nós éramos merecedores da tua ira, mas tu abriste um caminho pelo teu Filho, Jesus Cristo. Queremos te louvar, Senhor, porque tu nos convidaste a fazer parte agora da tua família. Tu nos chamas de filhos e filhas. Tu nos fazes parte do teu reino, que é um reino de avanço. Queremos te louvar, Senhor, pelo teu Filho. Jesus, queremos te louvar por teres não olhado para ti, mas olhaste para nós ao irmos para aquela cruz e deste a tua vida ali naquela cruz. Deste o teu corpo, o teu sangue, Senhor, por nós. Senhor, e queremos te louvar por isso, Senhor, e queremos dizer: eu quero que a minha vida seja uma vida de rendição a ti, uma vida de louvor a ti, uma vida de adoração a ti. Senhor, ao tomarmos agora o pão e bebermos o vinho, queremos celebrar esta vida que tu nos deste, mas também queremos nos render mais uma vez e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, nesta nação, nesta cidade, na minha família, na minha rua, na minha casa. Eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero levar as tuas boas novas para todo lado. Eu quero ver o teu reino avançar. Usa-me a mim. Eis-me aqui. Senhor, recebe o nosso louvor agora. Amém. Amém.